Olá, estamos iniciando mais um Empreendedoras pelo Mundo, aqui pela TV Cidade de Farroupilha. E se você quiser ser um dos patrocinadores deste programa e também da TV Cidade, entre em contato conosco nesse número que está aparecendo e você vai ser apresentado aqui, na nossa TV de divulgação em vários programas. E hoje a nossa convidada especial veio direto de Porto Alegre com a criançada, com o esposo todo, para estar aqui nos prestigiando neste programa. Ela é a Erineia Silva, ela que é contadora, proprietária da Sistec, que é uma contabilidade lá em Porto Alegre, que auxilia a mulherada empreendedora em várias atividades. Ela não é só uma contadora, não. Ela é uma consultora da área da contabilidade. E a gente vai saber muito mais sobre ela. Por quê? Uma das vantagens de trabalhar com pessoas é a gente sempre conhecer coisas muito diferentes. E com a Erineia, além de aprender muito como essa questão da contabilidade digital, que já é uma super inovação na área dela, eu também aprendi sobre o termo mãe atípica. E tudo isso a gente vai falar agora na entrevista com ela. Seja muito bem-vinda, Erineia. Muito obrigado, Ana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E vamos lá para conversar, saber sobre todos esses assuntos aí. É muita coisa, gente. É muita coisa que a gente tem que falar. Mas eu vou iniciar pedindo, Erineia, para você contar um pouco da sua história, para que os nossos telespectadores também conheçam mais sobre você. Bom, a minha história é bem... venho de uma família, né? Como todo mundo, né? Uma família onde tem vários valores, né? É uma família cristã, né? Hoje, né? A gente, cada membro da família entrou diretamente no empreendedorismo, né? Todo mundo empreende e eu segui o mesmo caminho, né? Então, cresci nesse meio, acostumei a conviver com o empreendedorismo. Então, é como a gente diz, ele vive na nossa veia. Então, não seria outra coisa a não ser empreender, né? E foi aonde eu construí a minha caminhada, né? Empreendendo. Conta mais pra gente, Erineia, sobre a contabilidade digital que você faz da Sistec, que é a sua empresa. E, gente, precisando de uma contadora que vai ali, segurar na tua mão e caminhar junto contigo, não é só para tirar as guias de imposto, não, ela caminha junto. Liga pra Erineia, conversa com ela, busca ela nas redes sociais, que você vai ver o quanto de informação que ela disponibiliza e o quanto ela colabora com as pessoas e principalmente com a mulherada, porque lá a mulherada em Porto Alegre, quando fala assim, Erineia, todo mundo é minha contadora, é minha contadora. É assim. Bom, a questão da contabilidade eu me achei nesse meio, porque eu venho de uma, né, um empreender, e como eu comecei muito cedo, né, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade. E foi aonde eu descobri que ali era o meu chão, me identifiquei. Só que com o passar do tempo, né, eu via as particularidades que um escritório de contabilidade tinha, né? Então, essa situação que hoje já vive a contabilidade digital, eu já olhava lá atrás, né? 2014, 2015, eu já vivenciava isso e todo mundo dizia que eu estava agindo fora da caixinha. Mas, né, apesar de hoje rotularem muito contabilidade digital, é muito engraçado porque eu não vejo dessa maneira, né? Porque antes, eu sempre digo, antes do CNPJ existem pessoas. E muitas das vezes, os problemas contábeis que geram em torno de uma empresa não são os números, são as pessoas.
Então, através da contabilidade, através do meu atendimento, eu acabo entrando numa área que às vezes a pessoa não consegue enxergar o problema dela, que está lá dentro da própria empresa. E que muitas das vezes é a postura, ou a atitude, é a decisão, é a escolha, é o caminho que ela está levando e que está prejudicando, né, os negócios internos da empresa. Então, por isso que um dos quesitos, né, e eu busquei esse quesito totalmente diferente, que foi quando eu fiz coach, para poder atuar dentro da contabilidade, para entender as pessoas, por que elas ficavam endividadas, por que elas entravam em situações que elas diziam, tá, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, por quê? Né? Eu fui entender, queria entender. Claro que antes de mais nada, a gente olha pra gente primeiro, depois é pro outro, né? E foi quando começou todo esse envolvimento e esse movimento que eu criei para trabalhar junto com as mulheres dentro da área da contabilidade. Viu aí? Quem diria? Quando a gente pensa assim, o contador, a gente tem aquele modelo mental, né, daquela imagem da contadora, do contador ali atrás da mesa, olhando o guia, imprimindo, cobrando a data de enviar a documentação para o RH, né, toda essa questão. E a gente percebe que a forma que a Irineia trabalha é muito diferenciada. Por isso ela faz tanto sucesso, porque ela olha para o outro, ela olha para o ser humano, antes de olhar para os números da contabilidade. E ela consegue justamente ter essa visão ampla. Foi buscar um outro conhecimento que não estava no know-how da contabilidade, que é o coaching, para entender pessoas, que isso também contribui para que seja diferente a forma que ela atua. E é claro, não somente o conhecimento, mas a Irineia como pessoa. É o se importar de verdade com o outro que torna a Sistec, Contabilidade Digital, uma contabilidade diferente, diferenciada, que apesar de atuar no digital, tu pode ligar a qualquer hora para a Irineia ali, Irineia, me ajuda com isso, e ela vai estar sempre disponível. Se ela não estiver disponível, tem outra pessoa, ela sempre dá atenção de alguma forma ou de outra. Então, isso é um diferencial. Por isso que quando a gente traz essas convidadas incríveis aqui para trazer, justamente para vocês que estão nos assistindo entender o que eu posso fazer de diferente, de melhor dentro daquela área que eu já estou atuando. São pessoas que nos inspiram a cada dia ter mais conhecimentos para que a gente possa também nos destacar, nos diferenciar dentro daquelas atividades que a gente faz. E a gente ainda vai saber muito mais sobre essa mulher maravilhosa, além dessa profissional, que foram as informações que ela trouxe até aqui. A gente vai saber mais sobre a Irineia como pessoa. Trazer uma informação para vocês. Lá no início eu falei que eu aprendi uma expressão e aprendi a olhar as mulheres que vivem nessa situação de uma forma diferente, porque eu não tinha ainda, né, parado para prestar atenção. O que é uma mãe atípica? E a Irineia, quando a gente estava conversando com ela, ela falou assim, eu sou uma mãe atípica, e eu fiquei com aquilo na cabeça e ela foi me explicando. Então, Irineia, explique para o nosso público o que é ser uma mãe atípica. Uma mãe atípica é quando você tem um filho com uma particularidade, né? No meu caso, o meu filho é diagnosticado com TEA, né? Autismo moderado, tem 6 anos, mas tem vários tipos de níveis, né, do autismo, assim como tem outras particularidades que outras crianças têm. Então, aquela mãe ou aquele pai se torna um pai atípico. Por quê? Porque ele vive uma realidade totalmente diferente do que a sociedade, do que a gente está acostumado a vivenciar. Ah, mas tu tá rotulando. Não. É que nem aqui. Eu vir estar aqui, eu trago todo mundo. Por quê? Porque existe particularidades na minha vida, no meu dia a dia, que eu não posso deixar de lado.
Tá, mas como é que entra um negócio, né, com essa particularidade? Então, é uma das coisas que eu gosto também de ressaltar, que a Sistec, ela trabalha com mulheres. Todas as mulheres têm uma particularidade, tá? Eu tenho mães atípicas, eu tenho mulheres negras, entende? Com chamado, com algo que ela quer fazer diferente. Então, todas elas têm uma particularidade. E eu prezo muito a questão da liberdade. Não é, a liberdade não significa que tu não vai ter responsabilidade. Não, a liberdade para mim é a responsabilidade. Então todas elas têm a sua liberdade, mas ao mesmo tempo caminha-se com a responsabilidade. E ser mãe atípica é isso. Tu ter uma liberdade, mas tu ter também responsabilidade e tu saber se adaptar àquela tua realidade ali. Então não foi fácil. Não é fácil para eu ter chegado até aqui, não é fácil. Existe sim muitas mulheres que tentam e desistem na metade do caminho, né? A gente sabe, é uma realidade, e eu acredito que toda essa oportunidade que tu, Ana, né, e a outras oportunidades que eu recebo é para esclarecer isso, para mostrar que também outras mulheres que muitas das vezes com profissão optaram em engavetar a sua vida profissional por causa de um diagnóstico. E foi aonde eu disse que o diagnóstico do meu filho não iria fazer eu parar, não iria fazer com que eu, Irineia, mulher, realizasse a minha parte profissional. Então, foi algo que eu digo, não, eu vou ter que incluir as duas coisas junto, né? Então, claro, existem coisas que a gente tem que abrir mão, mas tem outras que a gente procura adaptar dentro daquele convívio, daquilo que tu começa a construir aos poucos, né? Uau, eu tô aqui ouvindo, aí a gente vai se emocionando, a gente tem que concentrar, porque quando eu convidei a Irineia pra vir aqui, falei assim, Irineia, conta tua história pra gente. Ela falou assim, Ana, eu preciso que tu me diz com antecedência, pra eu precisar me organizar com a minha rede de apoio. E assim a gente foi trabalhando, né, Irineia? Foi conversando para que ela pudesse estar aqui com a gente, contando essa história, porque ela tem que fazer justamente esse alinhamento da vida pessoal dela, com todo esse movimento atípico, que necessita da rede de apoio para que muitas vezes ela consiga fazer as coisas, com a vida profissional dela, como ela trouxe aqui, ela não quis abrir mão por causa do diagnóstico do filho, e ela tá fazendo isso muito bem, tão bem que, inclusive, ela tem vários projetos que contribuem com as mães atípicas justamente a lidarem com essa questão pessoal e profissional, alinhando essas áreas e utilizando da melhor forma possível a rede de apoio e também todo o conhecimento que se adquire com isso. Conta pra gente um pouco das ações que você faz. Eu levo, né, eu tenho uma mentoria, né, exclusivo, que na verdade é uma mentoria e ao mesmo tempo é como eu digo, né, é uma roda de conversa, porque para a pessoa chegar, porque muitas das vezes as mulheres, as mães, elas acabam chegando e dizendo assim, eu não vou conseguir, eu nem sei por que eu tô aqui. E aí eu começo a conversar com elas e elas começam a entender por que daquele diagnóstico. Eu começo a mostrar para elas um outro olhar, sabe? Que aquele outro olhar pode engrandecer a profissão dela, o ser mulher. E na verdade, o filho ou a filha, tu te torna uma referência para ele. Então, tudo isso, né, faz parte de uma mentoria. Eu tenho também uma mentoria onde eu trabalho com mulheres de baixa renda, né, que não têm condições e que querem desenvolver alguma atividade. Então, daí envolve muita conexão também, né, que daí eu indico alguém, porque eu também não sei tudo, né, eu sei da área de consultoria, da contabilidade, e aí também eu tenho a parte que o MEI organiza, né, que é todas as pessoas, e aí entra também até os homens, que procuram, né, para se organizar.
né? O meu foco é mulher, só que chega nessa parte do MEI, entra até os homens que querem se organizar, e eu ensino eles a se organizar e a entender o porquê que eles abriram o MEI. E muitas das vezes eles me dizem assim, eu nem sei por que eu abri, né? Então eu esclareço, porque eu entendo assim que todas as pessoas têm direito a esclarecimento, né? Então é um dos pontos que eu gosto de levar, né, a isso, para que as pessoas entendam, não fiquem sem informação. E não interessa se é aquela que faz bolinho, se é aquela que faz guardanapo, não, para mim não interessa. É da mesma maneira que eu vou tratar, que eu vou conversar, que eu vou atender e levar conhecimento para elas. Olha que incrível. Então eu vou pedir, Erineia, só para você explicar para quem está nos assistindo, e já que você falou sobre o compartilhamento de conhecimentos, o que é o MEI, para que as pessoas entendam, e quais os benefícios de se ter um MEI. Bom, o MEI, né, acredito que na verdade muita gente já sabe, né? O MEI é uma forma de tu te formalizar como pessoa jurídica. Porém, aí é que tá, não é só tu te formalizar e ter um CNPJ. Não, tu também tem que te formalizar aqui. E tu entender que, na verdade, não é simplesmente só um CNPJ. Não, tu tem o CPF, que é você, e tu tá abrindo uma empresa. E essa empresa, sim, vai ter algumas obrigações, nem que sejam pequenas, mas ela vai ter obrigações. E é aí que muita gente se dá mal, porque não entende essa particularidade, né? Porque o MEI, na verdade, ele é um começo de um enquadramento fiscal. Né? Tu era informal, não, vamos fazer um MEI, vamos começar a tua caminhada dentro do empreender, tu tá empreendendo, né? Vamos ver, vamos indo. Só que tem gente que muitas das vezes para no meio do caminho, por não entender, por não saber, né, administrar aquele negócio, é só um MEI, pronto. Benefícios? Tem. Vários benefícios, a formalização, tu tem o CNPJ que tu pode comprar com o CNPJ, a emissão de nota, que tem as suas particularidades também, né? Tu pode ter um funcionário, mas cada caso é uma situação. Não é todo mundo igual. Ah, mas fulano é assim. Não, cada caso é um caso. O meu negócio é diferente de outra contadora, é diferente de uma outra empresa. Cada um tem a sua particularidade. E é isso que muitas das vezes as pessoas querem comparar umas às outras. E elas têm que entender, antes de mais nada, que elas são únicas. O teu negócio pode ser igual de todo mundo, mas tu é único. Existe a cereja do bolo, como se diz. E é aquilo que vai fazer diferença, né? Então, o MEI também começa assim como os médios, os grandes negócios, são as mesmas coisas, né? É o que eu sempre digo, né? Cada um tem uma particularidade. E quem pode ser um MEI? Aí nós temos que ver as atividades, porque, né, existe uma lista de atividades, né, que podem ser enquadradas ali no MEI, né? Mas tudo isso tudo é questão de particularidade mesmo, né? Se então, pode, se não fala pode. Com a Erineia, que ela vai olhar a sua situação, ver a atividade que você faz e te informar se você pode ser um MEI ou não e onde você vai se enquadrar no MEI. É isso, Erineia? É isso. Então, ótimo. Você faz alguma atividade de negócio, que você faz uma venda, uma prestação de serviço e quer sair da informalidade, entre em contato com a Erineia, que com certeza ela vai te atender com muito carinho dentro da Sistec. Mas eu gostaria também, gente, vocês estão vendo que ela quer muita coisa, eu tô correndo com as informações para tentar abstrair o máximo possível da presença dela aqui e absorver os conhecimentos que ela está disponibilizando aqui pra gente. Mas eu gostaria de saber de um projeto internacional que você participa, que é um grupo de mulheres de negócios de Portugal, gente, porque ela atende também o internacional, empresas internacionais. A Sistec, por meio da Erineia e da equipe dela, atende também muitas empresas internacionais e ela participa desse grupo. E eu gostaria de saber mais sobre esse grupo, o que faz,
por que, né, você aqui no Brasil está participando desse grupo de Portugal? Quais são as atividades que são realizadas aqui? Falando sobre o clube, já faz 2 anos que eu pertenço ao clube, né? E foi por causa de uma visão, né? A Sistec, na verdade, tem 20 anos de mercado. E o que acontece? Quando eu comecei o projeto de registro de marca da empresa, o que acontece? Eu digo assim, a minha empresa, eu olho para ela não como uma empresa pequena, eu olho ela a nível internacional. Então, eu preciso ter culturas dentro dela que sejam culturas internacionais. Então, foi aonde, através de um convite, né, que eu conheci o clube, e ali foi aonde o negócio expandiu. Por quê? Porque elas, né, pregam, né, e executam a liberdade, tanto financeira como geográfica, fazem negócios não só com mulheres, mas com homens, né? Então é no mundo todo, e o propósito é o quê? Em qualquer lugar do mundo onde existe a língua portuguesa. Então, isso me abriu portas inimagináveis, né? Então, aconteceu, e principalmente a pandemia, né? Até falo com algum sentimento, porque a pandemia, a gente viu negócios fecharem, a gente viu problemas empresariais grandes, problemas de saúde, pessoas que perderam seus entes queridos, mas no meu caso, a pandemia me favoreceu como negócio e como pessoa. Por quê? Porque eu já trabalhava em home office, então quando a pandemia entrou, eu já estava acostumada. E o que acontece? Foi aonde a empresa cresceu, porque daí o quê? Não, agora a gente procura uma contabilidade que já esteja pronto, né, a esse nível, no digital. Só que com um diferencial, com particularidades diferenciais. E foi aonde eu consegui inserir a empresa no mundo internacional, assim, né, na parte internacional. Foi onde eu comecei a fazer negócios com mulheres, né, internacional. Então, uma vez ao ano, escolhe-se um país para fazer um evento, aonde visita-se a empresa. Então, esse ano, em março, foi em Portugal. Agora, em 2023, em março, vai ser em Fortaleza. O Brasil foi escolhido. Opa! Bom saber! Tem que passar essas informações, porque quem quiser participar desse evento e precisar se organizar, primeiro, né, vamos receber várias pessoas lá de Portugal e de vários lugares do mundo de língua portuguesa aqui no Brasil, mulheres que já fazem negócios de forma internacional e em Fortaleza, né, gente? Então é bem interessante isso, que te abre, né? Aumenta a tua rede de conexões, né? De negócios, e é outra visão, né? Então, assim, hoje, os nossos costumes internos como empresa, desde o nosso vocabulário, sabe? É muito engraçado, Ana, porque são mínimas coisas que fazem a diferença e que muitas das vezes nós, brasileiros, nós não nos damos conta disso, né? Então, esse meu conhecimento internacional, esse meu aprendizado internacional, eu ajudo as pessoas dos pequenos. Não olha assim. Vê de uma outra maneira. Ah, mas parece que tá tão longe. Não, não tá tão longe, tá perto. Tá logo ali. Basta tu querer. E eu fui atrás, né? Sim. Fui à procura disso. Erineia, muita gratidão por participar dessa entrevista, por se deslocar de Porto Alegre com toda essa organização, e eu fiz questão de trazê-la aqui, gente, principalmente para dizer isso, que ela se organizou, para que ela pudesse estar aqui, mesmo sendo uma mãe atípica, mesmo sendo uma proprietária de uma contabilidade, de uma contadora, que está lá em pleno funcionamento enquanto ela está aqui, mas ela precisou se organizar, e veio justamente por causa disso. Porque quando a gente quer, a gente arruma meios de realizar. E sem olhar, é muito longe, é muito distante. Não, ela se deslocou aqui até a TV Cidade em Farroupilha para estar aqui conosco, contribuindo e compartilhando todas essas informações. Muita gratidão por isso, por tudo, por ser sempre essa parceira querida, que tudo que a gente chama de Erineia, vamos, Erineia, vamos. Só me avisa com antecedência para eu poder me organizar. Essa é a frase. Só me avisa com antecedência para eu poder me organizar.
e tá aqui, ó, super parceira, super querida e que está desenvolvendo essa atividade incrível. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero, antes de mais nada, dizer para toda mulher que é mãe atípica, que ela não desista dos sonhos, não olhe seu filho como, não rotule seu filho por causa de um diagnóstico, né? E não se rotule por causa disso também, né? Vá em frente. E para todas as pessoas acreditarem antes de mais nada em si próprio e depois no seu negócio. Olhe com o seu negócio com carinho, faça planejamento, se tiver que mudar a rota, mude, só não desista, não feche. Existem momentos bons e momentos ruins, mas a gente sabe que empreender é uma gangorra. Um dia tu tá lá em cima, outro dia tu tá lá embaixo, e assim vai. É só não perder a fé e o foco. É isso. Olha só, que incrível. A Sistec Contabilidade é a contabilidade do Instituto Florescer, mas independente disso, trazer essa mulher, essa profissional incrível para contar a história dela, para que justamente possa ser inspiração para outras mulheres que muitas vezes estão passando na situação que ela está como mãe atípica e deixa de realizar os seus sonhos justamente por causa do diagnóstico. Eu precisava trazer ela aqui para ela levar essa mensagem para o mundo de não desistir. E se organizar, né, Irineia? E buscar uma rede de apoio e parcerias e contar umas com as outras. Tudo isso é muito importante. Muita gratidão. Eu que agradeço. E para você que ficou aqui conosco até agora assistindo essa incrível entrevista, te convido na próxima quarta-feira às 19 horas para o próximo Empreendedoras pelo Mundo aqui na TV Cidade. E se você perdeu as outras entrevistas, não conseguiu assistir ou está em outra localidade a qual a TV não pega, não fica triste não. Lá no YouTube da TV Cidade Farroupilha, canal 14, você vai ter todas as entrevistas, tanto do Empreendedoras pelo Mundo, quanto Negócios de Família com o Rogério Bono e também muitos outros programas interessantes para você. Muita gratidão e até o próximo Empreendedoras pelo Mundo.